E aí, tudo certo? Beleza pura? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais uma questão de geometria espacial. Hoje a gente vai pegar aqui uma questão de vestibular, ó, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma questão que a gente vai trabalhar com prisma, tá? Então, prisma aqui é um assunto bem interessante, bem bacana. Antes de começar, vou te fazer um convite. Se você for novo no canal, inscreva-se, clique no sininho para saber as novidades. E se você gostar, independente se é a primeira vez que você está aqui ou não, dê um like e compartilhe geral, beleza? Comente, traga aí algumas sugestões, vamos tentar te dar uma força também. Então vamos lá. No cubo de aresta 10 da figura adiante, encontra-se representado um sólido colorido, com as alturas indicadas no desenho. O volume do sólido colorido é, opção A, 300, B, 350, C, 500, D, 600 e 700. Muito bem, ele quer o volume desse sólido aqui, ó, colorido, cor de rosa aqui, ó, tá? O que que ele é? Ele é um prisma que ele está deitado, tá? Ele é um prisma com base trapezoidal, é um trapézio, certo? Como que a gente vai calcular o volume de uma figura desse tipo, tá? Qualquer prisma, ó, prisma. O que que é o prisma? O prisma reto, né? O prisma você tem uma base, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, que não é o caso desse aí, e ele vem de comprido assim, ó. Entendeu? Ele vem de comprido. O cilindro, né? O cilindro é uma figura geométrica que você tem um círculo, aí você vem puxando, ó, de comprido, certo? O prisma é parecido com o cilindro, só que o cilindro é uma base redonda, né? Base circular. O prisma você tem diversas figuras aí como base. Você pode ter um quadrado, você pode ter um triângulo, você pode ter um pentágono, um hexágono. Nesse caso nosso aqui, a base é um trapézio. Então, como você vai calcular o volume dele? Ele quer saber o volume, tá? Volume. Volume de um prisma é área da base vezes a altura. Vamos simbolizar com a letra H a altura. Certo? Então, eu estou imaginando ele deitado aqui, ó, ele deitado, certo? A base dele está aqui e a altura dele é esse aqui. Então, a altura eu já tenho que é 10, ó. Porque essa medida, ele não falou, ó, um cubo de aresta 10? O cubo seria tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui seria 10, mas ele arrancou um pedaço, ficou só 3 aqui. E em cima ele também arrancou um pedacinho, só que aí ele formou uma diagonal aqui em cima, né? E esse pedacinho aqui era 3, porque sobrou 7, então ele arrancou 3 porque eram 10. A altura já temos que é 10, ó. 10. Tá? Ele não coloca unidade, beleza. Ele podia colocar metro, podia pôr centímetro, decímetro, pé, polegada, jarda, podia ser qualquer coisa, tá bom? Quilômetro, micrometro, podia ser qualquer coisa. Legal. Então, a gente simplesmente coloca lá como se fosse unidade de volume, não tem uma unidade específica. O que a gente tem que fazer, para começar, calcular a área do trapézio, certo? Então, vamos desenhar um trapézio aqui. O trapézio é isso aqui, ó. Tá? Ele é um quadrilátero que ele tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Esses lados paralelos aqui, a gente chama de base. Então, a base menor aqui é 3, ó. Eu estou vendo esse perfil aqui, certo? Ó, 7 é a base maior. Beleza? E a altura dele, essa distância também é 10, porque isso aqui é 10 e não é um cubo. Essa medida também é 10. Então, a alturazinha, vou colocar em minúsculo para não confundir com a altura do sólido, a altura só da base aqui da figurinha, é 10 também. Certo? Temos que calcular a área do trapézio. Nós temos aula também sobre figuras planas, eu vou deixar o link aqui, tá? Trapézio, etc e tal.
Então, calculando aqui a área do trapézio, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. A altura que eu falo é essa altura aqui em 2 dimensões, não a altura tridimensional, que aí vai ser a altura do sólido, que o sólido é um prisma. Certo? Vamos lá. Então, base maior é 7, base menor é 3. Dividido por 2, a altura é 10. Eu posso cortar, né? Corta aqui, 5, 10 dividido por 2 dá 5. Aí eu faço 7 mais 3 dá 10. Multiplico por 5 vai dar 50. 50 unidades de área. Isso aqui é a área do trapézio. Beleza. Volto aqui na fórmula do volume. Tranquilo esse exercício, né? 50, né? Que é a área da base dele. A área desse trapéziozinho aí. Vou melhorar essa setinha, ficar mais bonitinho. Isso. E aqui eu vou colocar a altura, que é 10. Multiplico, vai dar 500. 500 unidades de volume. Poderia ser centímetro cúbico, metro cúbico, poderia ser litro, um monte de coisa que poderia ser. Letra C, C de campeão. Certo? Estou recapitulando. Nós temos um prisma, tá? Que é uma figura geométrica, que ela vem de comprido assim. Tá? Como se fosse... Tem um prédio, por exemplo. Tem um prédio, ele tem a base dele normalmente é um retângulo, né? Um quadrado, um retângulo. Aí ele vem de comprido. Só que aqui, não. O que a gente tem é um trapézio. Por que eu sei que é um trapézio? Porque essa figura aqui, ó, tem 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Isso aqui é um trapézio. Inclusive, não tem um nome especial. Isso aqui é um trapézio retângulo. Porque ele forma um ângulo de 90 aqui, ó. Tá? Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. O importante é você saber a distância aqui, tá? Independente de ser ângulo reto ou não, você precisa saber a distância entre as bases. Essa altura é justamente isso aí, a distância entre essas duas bases aí. E você tendo o valor das bases, você calcula a área, ó, tá vendo? Isso aqui é a área do trapézio, ó. A área do trapézio. Muito importante saber essa fórmula aqui. Por quê? Você acha que isso aqui você só vai encontrar em questão de geometria espacial? Não, com certeza não. Vai aparecer em gráfico, vai aparecer em exercício de física. Você tem ali, ó. Pera aí, ficou feio. Deixa eu melhorar. Pronto, vou puxar o tracinho aqui. Olha só, imagina que você tem um gráfico lá de alguma coisa de física e você precisa calcular a área da figura para calcular alguma coisa. Certo? A área da figura. Vamos supor que você tem ali uma questão sobre impulso. Então você tem a força aplicada. Espera aí que eu coloquei a linha reta aqui, ele vai só puxando linha. Pronto. Vamos supor que você tem um gráfico, ó, questão de física. Vou dar um exemplo de aplicação, só para você ver a importância disso aqui. Força e aqui é o tempo. Você precisa calcular o impulso. Você tem que calcular a área disso aqui. Ih, caramba, eu não lembro como é que calcula a área do trapézio. Dançou, você perdeu a questão. Então você tem que saber, ó. Vai aparecer direto. Não é só questão de geometria espacial. Pode ser questão de física, principalmente. Pode ter em outros assuntos também da matemática, né? Que de repente você tem que calcular. E física aparece direto. Então esse aqui é um exemplo. Você tem que calcular a área aqui, ó. É o que a gente chama de impulso, ó. A área disso aqui é impulso. Temos aula sobre isso aí também. Eu vou deixar o link aqui. Se quiser dar uma olhadinha lá, fique à vontade, tá? Então, calculamos, né, a área do trapézio e multiplicamos pela altura, que a altura é tridimensional, que é esse prisma, na verdade, ele está deitado aqui, né? Ele está no formato aqui para tentar te enganar. O que pega aqui nesse exercício é a interpretação. Não é exercício difícil, não, mas você tem
que sacar qual que é a jogada dele. Ele colocou um prisma aqui deitado, certo? Você tem que imaginar isso aqui, ó, como se fosse a base vindo para cá, ó, ele tombando aqui, ó, ele tombando aqui, e ele ficando de pé, certo? Porque a altura tridimensional vai ser esse 10 aqui. E aí calculamos, multiplicamos 50 por 10 deu 500, certo? Não passou unidades, então 500 como se fosse alguma unidade de volume aí, beleza? Então é isso aí, mais uma questão resolvida, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. E se for novo no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. Participe, comente, mande sua sugestão, tá? E espero te ver no próximo vídeo aí. Obrigado, um abraço.